Bom dia, gente. Tudo na paz? Como vocês estão? Tudo certo? Animados para caminhar mais um pouco? Preparados? Como de costume, eu sempre gosto de trazer um pensamento antes da gente começar nossas aulas, né? E a pergunta que eu quero deixar no dia de hoje para a gente começar diz assim: você já percebeu como alguns dias nos desafiam a depender menos de nós e mais de Deus? Você já percebeu como alguns dias nos desafiam a depender menos de nós e mais de Deus? Nem todos os dias nós começamos, como o pessoal fala, com a nossa vontade, nosso ânimo lá em cima, não é verdade? Tem dia que a gente começa mais para baixo que barriga de cobra, né? A gente já amanhece cansado. Às vezes a gente tem muitos compromissos, a gente está com o corpo cansado, eu sei bem como é isso, a cabeça não desliga, né? E mesmo quando tudo por fora parece tá tudo bem, né? Mas o nosso interior, ele tá muitas vezes não muito ajustado, né? Mas é aí, nesse momento, que o Evangelho encontra espaço para nos lembrar de uma verdade que nos confronta e consola ao mesmo tempo. Não fomos criados para viver a nossa própria força. Vamos para a Bíblia? 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Paulo exilado, gente, ele diz assim: para evitar que me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Olha o que Deus responde para ele: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas. Eu me gloriarei ainda mais aonde? Nas minhas. Para que o poder de Cristo repouse em. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, esse gigante da fé, conhecia os extremos da vida. Desde ser mais honrado como apóstolo até ser perseguido, preso e abandonado, esquecido, né? Lá na prisão. Em um dos momentos mais vulneráveis da sua jornada, ele clamou a Deus, pedindo, né, que ele tinha ali um espinho na carne, ou seja, Paulo tinha uma dificuldade. E ele pediu ajuda para quem? Para Deus. Esse espinho foi tirado? A resposta de Deus foi não a remoção do espinho. Mas olha só que coisa poderosa, né? Deus não prometeu a Paulo uma vida confortável, mas olha o que Deus promete a ele. Prometeu a presença e o poder no meio da onde? Da fraqueza. E isso é sensacional. No meio da fraqueza, a gente tem um Deus que nos fortalece. No dia que a gente vai estar mais fraco, o que vai se gloriar na gente? A força dele. Eu estou falando, mais a gente vai vendo, mais incrível isso é, né? Isso é sensacional, porque o mundo nos diz que precisamos o quê? Ser fortes. Você tem que aguentar, você tem que ser resiliente, você tem que aguentar a pancada, né? Quantas vezes não viu? Você tem que aguentar a pancada. Você tem que se virar, aguenta aí. Que a gente tem que ser firme, que a gente tem que ser suficiente. Mas o que o Evangelho nos traz? Nos lembra que quando reconhecemos a nossa fraqueza, porque Paulo reconhece, tanto é que ele faz o quê? Pede ajuda. Nós abrimos espaço ao poder de Cristo para repousar em nós. E não é só, Paulo não fala só disso uma vez, na carta aos Filipenses 4,13, não precisa abrir, Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esses versículos, Paulo não está dizendo que você pode conquistar o mundo. Ele está dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Seja com
fartura ou escassez, com liberdade ou cadeias. Porque a força vinha da onde? De Deus, de Cristo. Essa é a nossa verdade, essa é assim que nós devemos viver. A força que nos sustenta hoje não vem da onde? Não vem de nós. A força que nos sustenta, ela vem de Cristo em nós. A graça não é só um ponto de partida da nossa fé. Ela é o que? O nosso combustível diário da nossa caminhada. Ou seja, a graça não é só você ter aquilo ali um pouquinho da graça e acabou. Não, ela que te mantém todo dia. Ter a graça de Cristo todo dia sobre as nossas vidas é o nosso combustível, é o que vai alimentar a nossa fé. Porque cada vez mais nós entendemos que não é na nossa força, mas é através dele. Paulo tinha um espírito na carne que não foi retirado, mas quem que falou com ele? Deus falou para ele, cara, é na tua fraqueza, é na tua dificuldade, é no teu desânimo, é no teu problema, é quando você acha que está tudo errado que a minha glória vai se manifestar. Porque não é você, não sou eu, mas é Cristo. Cada vez mais a gente tem visto e a gente tem estudado como nós devemos depender dele, depender do Senhor. A graça é o que nos sustenta no dia cansativo, no terreno difícil, nos momentos que as coisas não parecem fluir, nas conversas que exigem paciência que nós temos. Hoje nós podemos descansar nisso. Deus não espera que você seja um super-homem, jamais. Ele só quer que você dependa dele. E quando você se permite ser fraco diante dele, você encontra algo que o mundo jamais poderá oferecer, que é o quê? A força verdadeira que só vem do alto. Amém? Vamos agradecer nesse momento? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela essa manhã, por nós podermos acordar, Pai, já ter acesso a essa verdade, que é na nossa fraqueza, é na nossa dificuldade que o Senhor se faz presente, porque é o Senhor que nos sustenta, Pai. E o melhor de tudo isso é que nós não continuamos fracos, mas nós nos continuamos cada vez mais fortes, pois a nossa força vem de Ti, Pai. E com o passar dos dias, Pai, com o passar das caminhadas, nossas caminhadas, Deus, nós podemos crescer e avançar, Pai. E nós Te agradecemos, Pai, nessa manhã, pois Tu és a nossa força em todos os momentos, Pai. Toda a honra, Deus, toda a glória seja dada a Ti para todo sempre e eternamente. Amém? Animou mais um pouco aí? Tendo a certeza que não é na nossa força, mas é na força do nosso Deus, pois é Ele quem nos sustenta e é através dele também que nós estudamos a palavra dele. Não é através do nosso entendimento, é através do entendimento que ele nos dá, amém? Então a gente viu das parábolas utilizarem coisas do cotidiano, vimos da linguagem simples, porém profunda, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as parábolas sempre possuírem um ensinamento central. Confesso que, ao estudar esse material, e eu que sou uma pessoa que gosto de, acho que vocês já perceberam, eu gosto de cavucar muito o conteúdo e de ir lá no cerne da questão e estudar. Isso daqui para mim, tem horas que eu fico meio assim, tá, a parábola tem um ensinamento central, mas assim, dá para ir um pouco mais além? Dá para avançar um pouquinho mais? É meio ambíguo, ela tem um ponto central de ensinamento, mas a gente pega para esmiuçar, a gente consegue tirar um pouco mais. Hoje a gente vai fazer isso. Existe uma grande diferença da gente viajar e a gente aprender, né? Então hoje a gente vai fazer isso. A gente vai ver que a parábola tem um ensinamento central, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais em uma das parábolas que a gente vai ver hoje, para vocês verem que tem um ensinamento central, mas não é só isso, aquilo ali, né? Que tem algo além, certo? Deu para entender? Jesus, ele é direto, certo? Mas hoje a gente vai fazer um papel de esquadrinhar, de rei. As parábolas de Jesus, então, geralmente transmitem uma mensagem principal e clara, muitas vezes relacionada ao quê? Ao reino de Deus.
a natureza de Deus ou as respostas humanas a ele. Esta é uma característica também da tradição profética do Antigo Testamento. A gente vai ver Isaías daqui a pouco, a gente vai ver isso também. Onde símbolos e metáforas usados para comunicar mensagens diretas e impactantes. Ao contrário de uma alegoria, que é diferente de uma metáfora, diferente de uma parábola, uma alegoria que a gente já viu sobre isso, que é o que? Ela tem, cada elemento tem um significado, cada elemento tem algo separado, né, e sistemático sobre aquele elemento. As parábolas de Jesus, elas são o que então? Narrativas, igual a gente já conversou, que tem um ponto central e que é acentuado pelo quê? Pelo contexto que Jesus está contando, pelo público, pela reação que Jesus desejava provocar. Isso, então, não exclui a presença secundárias, igual eu falei para vocês, de ricos significados. Então, tem a ideia central, mas também a gente vai ver que existe elementos secundários na parábola. Mas o foco é a interpretação do núcleo dessa mensagem. Deu para entender? Jesus trabalha um tema central, mas também existem elementos secundários que a gente também pode aprender. No Antigo Testamento se utilizava-se muito metáforas e alegorias, que é um pouco diferente, onde cada elemento tinha um significado. A gente vai começar trabalhando com um texto. Isaías 5, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, ou seja, as melhores sementes para dar uva. Construiu no meio dela uma torre de vigia, de sentinela, e também fez um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, diz a minha versão. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Versículo 7, que é o versículo chave dessa passagem, diz assim: Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é quem? O povo de Israel. E os homens de Judá são a plantação em quem ele se deleitava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Pesado, hein? Vamos dar uma esmiuçada nesse texto? Triste, né? Olha só o que o profeta está escrevendo. O texto ele vai começar de uma maneira bem poética, né? Porque ele começa assim: agora cantarei ao meu amado o cântico a respeito da sua vinha. Amado aqui podia dar a impressão de que ele está falando de uma pessoa, né? Mas quando a gente vai lendo o contexto e se atentando ao contexto, nós entendemos que o amado aqui é uma maneira simbólica e carinhosa do profeta se referir a quem? Quem que ele se refere como amado? A Deus. Ele está falando de Deus ali, tá? Que amado é uma maneira simbólica e carinhosa de o profeta se referir ao próprio Deus. Olha só, esse estilo de linguagem, essa linguagem poética que a gente tem ali no começo, é típico da literatura profética. Em vários momentos de Isaías e outros profetas, a gente vê Deus escrito como aquele que planta uma vinha. Vamos lá em Isaías 27, do 2 aos 6. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto,
cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia, aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força, e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Então, aqui a gente está vendo, olha só que interessante, né? Deus trabalhando com o povo, utilizando o povo como uma vinha ali. E aqui ele fala o que ele faria com essa vinha e o que aponta que ele iria de cuidar dessa vinha. E a gente já viu quem que era a vinha, tá? Então, além disso, todas as ações que o amado realiza naquele texto que a gente viu, que foram o quê? O que Deus fez ali no começo do texto? Lá em Isaías 5, 1 ao 7. O que a gente vê ali em Isaías 5, 1 ao 7? Lá no comecinho. O que o amado fez? Ele cavou a terra, tirou, limpou a pedra e plantou as melhores videiras. Que mais que o amado fez? Construiu o quê? Na minha versão diz assim, uma torre de sentinela, uma torre de vigia, uma torre de cuidado. Então, o amado, que é Deus, teve esse cuidado de ainda, além de preparar a terra, cuidar do solo, tirar tudo que atrapalha, ele colocou algo que cuidasse constantemente daquela vinha. Uma torre de sentinela. E também fez um lagar. Lagar é o quê? Alguém sabe me explicar? Lagar refere-se a um tanque ou espaço usado para espremer uvas e extrair o suco para fazer vinho. Geralmente, era um tanque grande, cavado na rocha ou feito de madeira, onde as uvas eram pisadas para extrair o suco. O termo também pode ser usado simbolicamente para representar o julgamento de Deus. Então a gente viu que o amado ele fez o quê? Ele preparou tudo. Então ele preparou o solo, escolheu as boas mudas, construiu o lagar, que são o quê? Cuidados. O profeta está mostrando ali o cuidado de Deus para com o povo. Ele preparou o melhor céu, o melhor solo, ele preparou tudo ali. O amado cuidou daquela terra. Dentro da metáfora, a gente vê o quê? O cuidado e investimento de Deus com o seu povo. O que acontece no decorrer do texto? Dá o quê? Dá ruim. E não dá ruim, dá muito ruim. O que acontece ali com aquele parreiral ali, com aquela videira? Tem um termo que a gente usa que eu acho muito bom, que é assim, vai pros quiabo. Dá errado. O que acontece ali? Dá tudo ruim. Não vai chover, nasceu uva azeda, vai derrubar os muros, vai virar pasto, que é lugar de boi, que no pasto não tem o quê? Não tem árvore, não tem nada. Para quem cresceu em sítio sabe que pasto não tem nada, ali só tem grama. Daquilo vai se tornar um pasto, um lugar infrutífero. Não vai ter a chuva, igual eu falei para vocês, não vai ter o cuidado. Então, todo esse cuidado é frustrado. A vinha, que era para produzir no objetivo principal ali do texto, Deus queria que a vinha produzisse uvas boas, mas é produzido uvas bravas, em vez de bons frutos. Olha só, e lá no versículo 7, a gente tem então a revelação, a explicação de quem é essa vinha. Na minha versão diz assim: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é o povo de Israel, e os homens de Judá são a plantação em quem ele se deleitava. O que o amado esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas houve gritos de aflição. Ou seja, essa vinha é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas que ele amava. Isaías não deixa o quê? Espaço para uma dupla interpretação também. Nesse texto, a gente está vendo o quê? Que as parábolas têm uma ideia central, também existem elementos muito ricos, mas a ideia central é o quê? Está falando de Israel. Ele conta toda a história, explica,
fala de toda a metáfora e no final, ali no último versículo, ele revela quem é. Ó, estou falando de vocês, povo de Israel. Vocês são essa vinha. Aconteceu isso com vocês? Ou seja, Isaías não deixa espaço para múltiplas interpretações. Deus é o agricultor, né, o amado amoroso. Israel e Judá é a vinha que o quê? Que o decepciona. A história, ela tem vários elementos, igual a gente viu sobre o lagar. Mas o objetivo central dessa história é o quê? O que a gente tem aqui? É transmitir o quê? Uma única denúncia. Israel falhou em corresponder aos cuidados de Deus, com justiça e retidão. O povo falha. E é isso que o profeta mostra. Todo o cuidado que Deus teve, todo o cuidado que ele teve ali de cuidar, de que se dessem boas uvas, não ocorreu. E ele demonstra isso muito claro. Ele começa bem bonitinho, né? Olha, meu amado, bem bonitinho. Aí no meio do texto, pá, arrebenta com tudo. É para terminar de arrebentar e falar, ó, é do povo que eu tô falando. Peguei um exemplo do Antigo Testamento. Olha só, essa estrutura, uma narrativa rica em detalhes simbólicos, igual a gente viu, mas que tem uma aplicação central e clara, também é encontrados nas parábolas. As parábolas foram feitas, as parábolas não foram feitas para serem explorados como um quebra-cabeça com 1000 significados ocultos. Elas têm um ensinamento central. Aí que está o ponto da dúvida que eu falei para vocês. Ela tem um significado central. O estudo traz isso, que a parábola é clara em determinado ponto que Jesus quer tratar. Ele fala bem assim, ó, a parábola não é como um quebra-cabeça. Mas quando eu vou ler e quando eu vou estudar, a gente vai aprofundar, a gente vai encontrar mais significados também. Consegue entender como é um detalhe minucioso? Ela vai ter um ensinamento central ali, mas quando a gente pega com muita sabedoria e orientação do Espírito Santo, a gente também vê alguns outros pontos. A gente vai trabalhar uma parábola agora. Pela primeira vez, eu acho que a gente vai esmiuçar uma parábola tão bem esmiuçada, ao meu ver, claro, né? Que é uma parábola onde Jesus ele quer transmitir um quebra-cabeça, né? Então, as parábolas, elas possuem uma mensagem dominante, ajustada ao contexto de quem ouvem, e a intenção de ensino de Jesus em transmitir, igual a gente viu, tá? Uma parábola muito boa para a gente ver esse ensinamento claro, mas que a gente vai esmiuçar um pouco mais, é uma parábola que está lá em Lucas 10, 25 ao 37. Certa ocasião, um perito, algumas traduções falam mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo, já falei para vocês hoje cedo, como a você mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. 31. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou para o outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar,
pegarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus pergunta. O mestre da lei responde, 37, aquele que teve misericórdia dele. Jesus responde, vá e faça o mesmo. Vá e faça igual. E aí, conseguiram achar a ideia central do texto? O contexto é o quê? O intérprete da lei pergunta, né? Quem é meu próximo? Jesus responde e narra a história de um homem que foi assaltado à beira da morte. Ele levanta 3 personagens. Quais são esses personagens? Isso, o sacerdote, o levita e o samaritano. Nessa primeira olhada, assim, alguém consegue já, eu quero algo sucinto e extrair a ideia central desse texto. Alguém consegue me dizer isso? Sacerdote, então, e o levita são figuras religiosas respeitadas naquela época. A gente já viu sobre isso. O que acontece? O que eles fazem com o homem ferido assaltado? Chega a mudar o rumo da rua. Passa para o outro lado. Não quer nem beirar o homem. Então a gente vê assim, o samaritano, ele era o quê? Um judeu desprezado na época. Tá? E o ponto central aqui que a gente tem nesse ensinamento que é o quê? O verdadeiro próximo é aquele que demonstra misericórdia. Está lá escrito no texto, que o próprio mestre da lei responde essa pergunta. Qual que é a ideia central? Quem que cuidou do samaritano? Aquele que teve misericórdia. Ou seja, ser misericordioso para herdar o reino de Deus. Certo? Essa é a ideia central do texto. A misericórdia que o samaritano teve dali. O samaritano foi misericordioso com o ladrão. Com o menino que apanhou ali do ladrão, certo? Então, a misericórdia está relacionado, igual ele pergunta, como faço para ir dar o reino dos céus? Jesus conta essa história do bom samaritano. E Jesus pergunta, quem foi misericordioso? O samaritano. Jesus fala o quê? Faça a mesma coisa. Essa é a ideia central. Ser misericordioso atrelou a herdar o reino dos céus. Pronto, ensinamento claro, e é isso. Mas Jesus, ao final, ele não pede que os ouvintes interpretem cada detalhe da história. Jesus, ele apenas faz uma pergunta muito simples. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo? E a resposta é muito simples. O que se usou de misericórdia com ele? A parábola, portanto, ela nos instiga a uma convocação prática. Ou seja, Jesus termina a parábola e fala o quê? Vai e faz a mesma coisa. Cuide do teu próximo. Essa é a interpretação que o próprio Jesus dá. Agora, quando a gente vai ler, a gente começa a estudar, a gente começa a ver vários pontos. Que é aí que eu vejo, a parábola tem uma ideia central. Mas é também interessante que ela também tem outros pontos muito ricos. Os samaritanos, então, eram o povo que vivia na região de Samaria, ao norte da Judéia, e eles descendiam dos israelitas que permaneceram na terra durante o exílio assírio, lá no século 8 a.C. E se misturaram com outros povos trazidos pelos assírios. Isso levou o quê? Os judeus ao sul, especialmente após ao exílio da Babilônia. Foi tudo isso que a Dona Terezinha falou, eu só estou lendo aqui e trazendo ali mais alguns detalhes. Isso levou, e considerando, olha só, especialmente após o retorno do exílio da Babilônia. E eles eram considerados impuros e religiosamente desviados. O judeu, então, com o samaritano não se davam. Por quê? Os samaritanos, eles criam apenas lá no Pentateuco, nos 5 livros da Bíblia. E os samaritanos rejeitavam Jerusalém como um centro de adoração. Então, o samaritano, ele é totalmente oposto ao judeu. Ele é totalmente o contrário ao judeu. Então, o judeu, ele tinha asco do samaritano. Ele não gostava do samaritano. E aí eles construíram um próprio templo de adoração no Monte Gerizim. Para os judeus, isso era uma heresia seríssima, por não reconhecer Jerusalém. Por isso, havia forte hostilidade entre judeus e samaritanos. E essa tensão religiosa era tanto religiosa quanto étnica e cultural. O judeu não gostava do samaritano.
Um judeu piedoso evitava sequer passar por Samaria. Não queria nem beirar o povo. Chamar alguém de samaritano era considerado até uma ofensa. Era ofensivo você olhar para o seu irmão e falar: você é um samaritano. Você arranjava sarna para se coçar. Por que Jesus escolhe um samaritano como herói na parábola? Olha só o que Jesus faz. O ponto central da pergunta foi o quê? Mestre, como eu posso herdar o reino dos céus? E aí Jesus pergunta da lei, porque ele está falando com o mestre da lei, e o mestre da lei explica, na lei é o seguinte, ame a teu Deus sobre todas as coisas e ame teu próximo. Jesus vai começar a contar a história, e ali Jesus pergunta a misericórdia. Essa é a ideia central. Mas, quando a gente vai esmiuçar o texto, Jesus faz o quê? Ao contar essa parábola, Jesus, ele quebra uma expectativa cultural e religiosa. Porque quem que foi o misericordioso? Foi o judeu? Foi o levita? Foi o pobre coitado do samaritano. Rapaz, Jesus está falando com o mestre da lei, que entende da lei, e ele usa uma parábola onde aquele que foi misericordioso, que vai herdar o reino dos céus, não é o judeu religioso, não é o levita, mas é quem? O samaritano. Você está entendendo o que Jesus está fazendo ali naquele momento? O ensino central é sobre a misericórdia, mas você está vendo onde Jesus está mexendo ali com ele, com o mestre da lei, e afrontando com muita classe, sem perder a postura de rei e de mestre, falando: meu filho, não é a tua lei, não é o teu conhecimento, mas é a tua misericórdia e a tua atitude para com o próximo. Não é a tua lei que você sabe que vai te salvar e dar o reino dos céus. Não é isso, é a misericórdia. Não é a obra que salva, pelo amor de Deus, entendam isso. Senão vocês vão sair falando: não estou falando que boas obras estão salvando o povo. Misericórdia. Muito pelo contrário, a gente faz a boa obra porque a gente entende quem é Cristo, somos salvos mediante a graça dele, e a manifestação do seu amor são as boas obras, mas elas não te salvam. Jesus amado, senão daqui a pouco a gente vai estar vendendo o pedaço da cruz, vestida a Dona Marli aqui, aí não vai dar certo, aí não vai dar certo, tá? Mas Jesus escolhe um samaritano, alguém que seria visto como inimigo, ou pior ainda, como a gente falou, como pecador para os ouvintes, um desmerecido. Jesus, então, ele reverte os papéis e subverte os preconceitos. Quem age como próximo não é o sacerdote nem o levita, os representantes da religião oficial do povo. Lembre-se, sacerdote e quem tinha a lei tinham poder naquela época. Eram os caras que estudavam e o povo respeitava muito. Mas justamente aquele que seria desprezado por todos. Esta escolha faz o quê? Desestabiliza o ouvinte. O intérprete da lei pergunta: quem é o meu próximo? Querendo limitar a quem ele deveria amar. Mas Jesus respondeu mostrando que ser próximo não é sobre quem merece ser amado, e sim quem está disposto a amar. Ou seja, nessa parábola a gente tem uma quebra de paradigma, de alguns paradigmas. O primeiro paradigma é um paradigma social que é quebrado aqui. O herói é um samaritano, um pobre coitado, um impuro, um pecador, e não um judeu. Uma quebra de um paradigma religioso. O samaritano age com mais piedade do que os líderes religiosos judeus. Uma quebra de um paradigma ético. A compaixão e o critério do reino, não o status ou o pertencimento ético-religioso. Não é quem você é sobre a sua, você é um mestre conhecido, você sabe. Muito pelo contrário, é o ato de compaixão. Jesus, então, redefine o conceito de próximo. Em vez de perguntar quem devo amar, ele inverte: você está agindo como próximo? Ou seja, Jesus está ensinando que o amor ao próximo não conhece fronteiras, raça, religião ou classe. O reino de Deus é construído por aqueles que praticam a misericórdia, não por aqueles que apenas têm títulos ou pertencem a grupos puros.
Para os ouvintes de Jesus, essa parábola, ela poderia até se tornar ofensa, porque ele usa um samaritano que teve misericórdia. Ele é o bom exemplo, e não o religioso. Um samaritano como exemplo de alguém que cumpre a vontade de Deus? Isso exigia deles arrependimento, humildade e uma reavaliação profunda dos seus preconceitos. E até hoje, essa parábola continua desafiando os nossos próprios limites de misericórdia. Quem são os samaritanos na nossa época? Quem são aqueles que excluímos por julgarmos diferentes ou indignos, que paradoxalmente podem estar mais perto do coração de Deus do que nós mesmos muitas vezes, né? Às vezes a gente julga as pessoas, isso se aplica a nós também. Às vezes a gente está agindo como um judeu e um levita, e não muitas vezes como um samaritano. Vocês viram o quão interessante isso é? A parábola tem um ensinamento central, mas quando a gente vai destrinchando, a gente vê que também há outros pontos e quão profundo isso foi. O tanto de paradigma que Jesus quebrou com o ensinamento dessa parábola. Ele mexe ele pega a estrutura daquela sociedade na época e ele chacoalha e transforma e mostra que o reino de Deus não é pela lei, não é pela tua força. E isso é sensacional. Quanto mais reconhecimento nós temos, não com o peso de ser um pesar, de ser, ai meu Deus, sou um humilde pecador, não é isso. Mas quanto mais nós entendemos que nós dependemos dessa graça, mais assim a gente vai avançando e aí mais a gente vai amando o próximo, igual eu falei para vocês no começo. Esse é o intuito da gente analisar, né? Essas arestas das nossas vidas que precisam ser ajustadas para quê? Para a gente ir reconhecendo e dependendo cada vez mais dele. E aí sim, cada vez mais a gente amar o próximo. Essa é o tchan, né? A virada, a mudança, o real entendimento. Falar, olha, aqui tem realmente uma coisa, alguma área que eu preciso melhorar cada vez mais. Eu sei que em Cristo todas as coisas já estão prontas, em Cristo nós temos acesso a todas as coisas, essa é a verdade que nós vivemos, mas nós precisamos entender e viver cada vez mais, porque é aquilo que eu falei para vocês, quanto mais a gente aprofunda, maior é a revelação, e maior é a dependência. Então, cada vez mais a gente vai dependendo, e a gente vai crescendo, e a gente vai avançando sobre isso.